Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 10 de abril, e o texto do Santo Evangelho que a liturgia nos oferece é de Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto que acabamos de ler é parte do chamado segundo final do Evangelho de Marcos. O final original do Evangelho de Marcos é bastante perturbador. Isso vocês podem encontrar exatamente no versículo 8º, Marcos 16, versículo 8. Ali se diz que as mulheres, depois de terem escutado a mensagem do anjo, elas fugiram do túmulo, cheias de medo e de pavor, e não contaram nada a ninguém sobre a ressurreição. Isso está em Marcos capítulo 16, versículo 8. Os membros das comunidades para as quais Marcos escreve o seu evangelho perceberam mais tarde que estava faltando algo muito importante. Havia ainda algumas coisas que precisavam ser ditas, especialmente a aparição do ressuscitado. É isso que está nestes versículos que nós acabamos de escutar. Aliás, o texto de hoje vai somente até o versículo 15. O chamado segundo final de Marcos vai até o versículo 20. É material inspirado, é material canônico, isto é, foi reconhecido oficialmente pela Igreja como material acolhido e, portanto, inspirado e canônico, mas foi escrito um pouco depois que o Evangelho de Marcos já estava pronto. É um acréscimo posterior, mas acolhido nos primeiros anos da Igreja primitiva. Contudo, se vocês forem a Marcos 16, de 1 a 8, vocês vão perceber
que os elementos essenciais do querigma já estão lá. Estão presentes com muita clareza nos versículos de 1 a 8, especialmente 3. O túmulo vazio, o anjo que anuncia a ressurreição daquele que antes fora crucificado, e por último, a ordem de seguir para a Galileia. O texto de hoje, Marcos 16, de 9 a 15, preenche duas lacunas muito importantes. A primeira, as aparições do ressuscitado. E a segunda, o mandato missionário universal, ide pelo mundo inteiro. O mandato missionário da Igreja pelo mundo afora. Marcos, então, chamemos de Marcos, isto é, quem escreveu o acréscimo ao Evangelho de Marcos, pode ter sido Marcos no momento posterior, ou mais provavelmente foram discípulos de Marcos. Pois bem, o autor deste segundo final do Evangelho de Marcos sintetiza 3 aparições do ressuscitado. Agora não mais a aparição de anjos, mas do próprio Jesus ressuscitado. A aparição a Maria Madalena, a aparição aos 2 discípulos de Emaús, enquanto caminham para a sua aldeia, e a aparição aos 11 apóstolos enquanto estavam à mesa. É bonito perceber que há uma síntese de aparições do ressuscitado, mas ao mesmo tempo há uma anotação muito importante. É uma característica muito forte do Evangelho de Marcos ressaltar a falta de fé e a dureza do coração, a cegueira dos discípulos. Marcos então enfatiza que os discípulos precisam superar a cegueira e a falta de fé. Contudo, o final é muito belo. Feita esta experiência de encontro com o ressuscitado, a Igreja, portanto, está pronta para testemunhá-lo. A ressurreição e as suas consequências se torna a alegre, esperançosa e alvissareira notícia que os cristãos devem comunicar ao mundo inteiro. Nasce, portanto, da aparição do ressuscitado a força do mandato missionário para a Igreja. Guardemos então, primeiro, o testemunho das aparições do ressuscitado, segundo, o mandato missionário de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a superar também a nossa cegueira, a nossa dureza, a nossa falta de fé. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir, e eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.